E aí, galera, nota 1000, aula inaugural de produção de texto. Meu nome é Simone, eu sou a professora de produção de texto, também conhecido como redação, né? E vou te acompanhar nas 12 semanas de estudo para que lá no final você tenha muita confiança e consiga fazer aquela redação e venha com resultado, hein? Nota 1000, ok? Então, hoje nós vamos começar a nossa organização. Aí tem alguém pensando, né? Nossa, mas tá em cima da hora, a prova é agora, né? Em novembro. Mas essa organização final, ela é fundamental para quê? Para que você alinhe procedimentos e consiga tirar suas dúvidas, consiga produzir textos com uma frequência um pouco maior, né? E pratique o máximo possível. Então, acesse o nosso site, fique atento às novidades. Nós sempre faremos chamadas, as aulas ao vivo para que você tire suas dúvidas e também siga as redes sociais, o Facebook, o Instagram, porque só que no Galera Nota 1000 você vai conseguir realmente alinhar os seus procedimentos de estudo, certo? Então, vamos para a nossa aula, como você deve se organizar para produzir um texto nota 1000. Então tá, vamos partir do princípio que você começou agora, zero. Não se esqueça, você está numa aula virtual, a qualquer momento você pode voltar, você pode antecipar, você pode parar e anotar o que está escrito, ou esses slides que eu estou usando, eles ficarão na nossa plataforma. Então, tem a minha aula, logo abaixo os slides estarão lá para que você possa, se você quiser imprimir ou se você quiser acessar somente os slides, eu sei que você quer ficar comigo, né? Mas você pode também acessar só os slides, ok? Então, a gente vai fazer uma organização que vai partir do zero, certo? Então, o que você precisa? Sempre que você for fazer um curso online, você precisa ter uma organização pessoal muito maior do que aquela aula que você vai para a escola, tem a primeira aula de português, a segunda de biologia, a terceira de química, a quarta de geografia, você já tem aquele seu horário, certo? Aqui também você vai precisar dessa organização de estudo. A diferença é que você pode manipular o horário, certo? Então nós estamos trabalhando como se fosse um currículo aberto, um currículo americano. Sabe que a Universidade Federal do ABC tem um currículo assim, então também é uma dica, né? E para você entrar na Federal do ABC, o que você precisa? Ter uma ótima nota no Enem, ok? Então, vamos começar. Você precisa de um caderno para suas anotações, para fazer o rascunho do seu texto. Ai, Simone, eu não gosto de fazer rascunho. A partir de hoje você vai gostar, tá? Isso não tem opção. Texto tem que ter rascunho. Você tem que ser o seu primeiro corretor, ok? Bom, lápis, borracha e caneta preta, de tubo transparente. Essa é a caneta que você vai utilizar na sua prova do Enem. Os demais vestibulares também adotam a caneta preta. Tá, mas está dentro da sua obrigação observar o edital de cada vestibular e o material necessário para tal. Então, para fazer a prova, certo? Adianta você levar lá na prova do Enem, você só vai usar caneta preta. Se você levar caneta, lápis, borracha, tá, o lápis e a borracha não vão ficar com você. Então, é caneta preta. Então, cada vestibular, ele tem uma exigência, ok? Nós vamos chegar lá na questão do edital, certo? Outra coisa que eu acho muito legal, post-it. Sabe aquele papelzinho que você arranca lá e cola? Eu amo aquilo, gente. Post-it é muito legal, para quê? Você fez o seu rascunho, você vai repassar, você vai fazer o exercício, tem alguma coisa que você ficou com dúvida? Escreve no post-it, marca lá, você imprimiu os exercícios? Põe lá no exercício qual foi sua dúvida, anota, né? Eu acho que o post-it ele é um suporte muito legal para os seus estudos, certo? Caneta marca-texto, também. Você tá falando assim, ah, nossa, Simone tá achando que eu sou idiota. Nada disso.
Essa organização, para muitos que fazem, tranquilo, mas tem muita gente que não tem ainda esse passo a passo. Então, eu estou fazendo para todos os alunos, para aqueles que já têm esse hábito e para os que não têm, certo? Então, caneta marca-texto. Estou lendo, estou revendo, estou fazendo o meu exercício. Vai grifando. Estou lendo a proposta de redação. Vou grifando. Quando eu chegar lá, nas perguntas e respostas, vocês vão ver a importância da caneta marca-texto. E a folha de redação oficial impressa. Essa folha eu também vou deixar lá no material de apoio. Por quê? Uma folha para você utilizar que ela já tenha os critérios do Enem. Isso é legal porque essa folha já está formatada de um tamanho que você consiga treinar exatamente da mesma maneira que você tem que fazer, certo? A gente não pode esquecer, às vezes o espaço lá de rascunho do Enem, ele é menorzinho, mas a folha, ela é maior, né? Então você faz no espaço menor e tem que transpor, depois passar a limpo para a folha maior oficial, certo? Então esse slide é da minha organização. Agora nós vamos para o meu slide de repertório. Vocês já ouviram aquela expressão, saco vazio não para em pé? Então, sem repertório não tem produção textual. Eu ensino para vocês a técnica, a seleção repertorial aí que você tem é tua. Então, o que você vai escolher tem que ser diferente do meu, que tem que ser diferente do Zezinho. Então, cada um tem que ter o seu repertório e isso faz toda a diferença. Sair do senso comum é muito difícil. Difícil para aquele aluno que não tem repertório suficiente. Para quem tem repertório, certeza que não vai ficar no senso comum. Não vai falar o que todo mundo fala, certo? Então, vamos lá. O meu repertório. Primeiro, repertório de leitura. Não podemos esquecer do seguinte fato. Toda a primeira fase, ela é o quê? Exercícios, teste. Teste é uma prova leitora. Quando você vai para a redação, leitura e escrita. Quando você faz a prova da Unicamp, leitura e escrita. Quando você faz a segunda fase, FUVEST, Unesp, Unifesp, aí você vai usar leitora, escritora. Nas produções textuais, leitora, escritora. O que você precisa desenvolver? As duas habilidades. Ler é uma habilidade, escrever é outra. Sabe aquela conversa que fala assim, aluno leitor, certeza que é bom escritor? Não é verdade esse bilhete. Você precisa treinar as duas habilidades. Você precisa treinar a habilidade leitora e a habilidade escritora, certo? Sem escrever, sem praticar a escrita, você pode ler o Alcorão, que não vai dar certo, tá? Você tem que ler e praticar a escrita. Como? Então vamos lá. Primeiro, qual repertório de leitura que é legal você ter? Tá? Eu coloquei algumas sugestões aqui. Então, primeiro, leitura. Sabe a sua apostila da escola? Ou o seu livro escolar que você usa no seu cotidiano? Sabe aquele que você pula a folha? Sabe? Quando você vai fazer exercício, você pega, o professor já explicou a matéria. Aí ele fala assim, olha, vocês façam a leitura e façam o exercício lá, tá? Para fixar o conteúdo, certo? Ou alguma coisa assim, o que eu aprendi? Ou os exercícios do vestibular. Tá, você pula a leitura e vai direto para o exercício, ok? Errado. Foi uma ótima chance que você perdeu de melhorar seu repertório. Então, a sua apostila, o seu livro, ele é um excelente instrumento para que você melhore seu repertório. Porque lá na redação eles vão exigir conhecimento acadêmico, conhecimento pessoal. Cadê o acadêmico? É o que você aprende na escola, gente. Tá? E o pessoal? Se vocês vão perceber aqui que eu coloquei várias coisas como repertório pessoal também que você pode ter, certo? Então o seu repertório acadêmico é fundamental, certo? Depois, os livros de literatura. Sabe aquele que você não leu?
Você pegou o resumo na internet, deu um tapa lá só para fazer a prova? Você perdeu uma ótima oportunidade de melhorar o seu repertório. Então, vou dar um exemplo. Vidas Secas, do Graciliano Ramos, está hoje no vestibular, certo? Está hoje e está há 1.500 anos, né, gente? Quando eu fiz o vestibular lá em 1900, em Guaraná com rolha, já caiu Vidas Secas, gente. Né? Acho que até o vestibular do Matusalém caiu Vidas Secas, tá? Então, no Vidas Secas, ele nos dá vários, assim, índices para uso de repertório. Quando ele fala que as crianças chamam o menino mais novo e o menino mais velho, ele está falando do quê? Indigência. Está falando de um fator social. As crianças não têm nome, eles não têm identidade. Olha que legal para você usar lá. Cadê os direitos humanos? Entendeu? Então tá lá dentro do livro de literatura. Se você... A literatura nos proporciona utilizá-la, acho que em qualquer tema que você quiser no universo, você consegue achar um livro que te dê um suporte, tá? Então, e vai mostrar que você tem o quê? Conhecimento acadêmico, tá? É muito legal. Não se esqueça. Quem é o corretor da redação? Um professor de português, tá? Só para vocês saberem. Quem corrige a sua redação é um professor de português. Isso quer dizer que ele vai achar lá dentro do seu texto, com a sua autoria, a citação de alguma obra literária. Todo professor de português gosta disso, gente. Tá? Então, fica a dica. Não leia somente o resumo. Leia a obra, certo? Depois, sites. Muito legal. Eu tenho um provedor, quando eu vou acessar meu e-mail, por exemplo, eu abro lá e eu leio a primeira página do meu provedor. Tem um monte de coisa óbvia, de política, de economia, escândalos, etc. Tá, mas tem o mundo. Tem coisas que acontecem no mundo. No meu site tem uma barra lá, educação. Se eu entrar na barra lá, educação, ele vai também ter a parte de vestibulares. Eu consigo, nossa, uma sequência de informações, de repertórios. Muito legal. Tá? Muito legal. Complementam todo o meu estudo, certo? Editoriais de jornais de grande circulação. Vocês sabem que o editorial é um texto dissertativo, argumentativo e que é montado pela equipe, né? Pela equipe jornalística. O que vai acontecer? Essa equipe, ela não vai passar uma visão unilateral. O artigo de opinião, ele é de uma pessoa. O editorial não. É de um grupo de pessoas. Então é muito legal, porque, gente, só para vocês saberem, tá? Eu já fiz uma análise entre julho de um ano até julho do ano vigente. Então vai, de julho do ano passado até julho deste ano. Se você pegar os temas recorrentes, tira economia, tira política. Os demais temas, o jornal sempre acerta o tema da redação dos vestibulares. Todas as vezes, já há anos eu faço esse trabalho, tá? Sempre um editorial fala direitinho, tem uma redação prontinha para o vestibular. É sensacional, gente, tá? Então, é muito bom ler. Então, você pode ler retroativo? Pode. Pode ler retroativo, tá? Do ano passado para esse ano. Peguem aí os editoriais, vai selecionando. Tira lá o que eu falei, né? Tira política e economia, manda ver nos outros temas. Vai lendo. O editorial é um texto muito bem organizado, com exemplificação, com desenvolvimento de parágrafos de vários tipos, né? Por definição, por conceito, por exemplificação, por confronto de ideias. É sensacional, tá? Então, pode pegar esse texto e pode utilizá-lo aí até para você pegar como modelo, certo? Outro, notícias, Brasil e mundo. Notícia, tá? É fato que nos vestibulares não cai temáticas voltadas exatamente para a política atual, para a economia atual. Cai o quê? Reflexos da política e reflexos da economia. A sua visão, a política de hoje com a política ciência, né? Com a ciência política. Não vai cair nada sobre o governo. Não vai cair, tá?
exatamente assim, ai, como é o governo agora, quais as ações. Não vai cair isso, tá? Então, leiam notícias do Brasil e do mundo, principalmente notícias comparadas, tá? Então, como é no mundo? O que está acontecendo no mundo? Como é esse fato no Brasil? Certo? Então, esse paralelo é muito importante. Vamos para o repertório pessoal. Vídeos, filmes. Tá, tudo bem que na escola a gente também assiste a alguns filmes que os professores passam dentro do contexto da escolarização. Ok. Mas e você? Qual é o seu repertório cinematográfico? É importante. Ai, Simone, eu não gosto de filme. Então, faz parte da sua cultura, tá? Séries. Tá, você não precisa assistir série. Ó, eu não assisto. Não consigo porque eu não tenho tempo, tá? Eu gosto. Mas eu não assisto, às vezes eu assisto um capítulo hoje, depois de um mês ou outro, nesse naipe aí. Tá, mas eu sei quais são as séries que estão aí no momento. E sei qual é o repertório, tá? Qual é o conteúdo daquilo. Eu leio uma resenha sobre a série. Ah, tem uma série famosa aí e tal. Não vou assistir. Não é meu perfil, não gosto. Ok, eu vou lá e leio uma resenha da série. Do que se trata? Quantas temporadas são? O que vai acontecer? Eu tô atualizada, porque eu posso usar isso a meu favor. Um tema muito recorrente agora, a questão do suicídio, da depressão entre crianças, jovens, adultos, idosos. Então esse é até um tema que nós vamos trabalhar posteriormente. Tá, a série que virou livro, vocês já estão sabendo qual é? Não vou falar o nome, tá? Mas tem uma série muito famosa que vai hoje, em 2019, essa aula aqui está acontecendo agora, né? 2019, está indo para a 4ª temporada. Localizaram qual é? Foi na sua cabecinha aí? Qual é a série? Da menina que sofre bullying na escola, ninguém acredita nela e vai e tal. E a menina se mata. Localizou, né? Agora, com tudo isso de dica, né? Agora você localizou qual é a série. Então, tá indo pra 4ª temporada. Fiquei sabendo essa semana. Então, atentem. Esse é um repertório muito bom também para você usar na produção de texto. Certo? Documentários. Gente, documentário é tudo na vida da pessoa. Certo? Tudo. Eu tenho um filho, meu filho gosta muito de documentário de curiosidades de animais. Eu sei cada coisa de animal do arco da velha, porque eu assisto com ele. Mas, pra que eu vou usar isso aí, né? Então, independente se for cultura inútil ou não, não interessa. É um repertório a mais, é um diferencial. Não sei, talvez eu vá fazer aí, sei lá, alguma redação sobre um tema que eu consiga usar uma característica de algum animal comparada com a característica humana. E aí? É um diferencial? É um diferencial. Canais na internet. YouTube. Aí fala assim, que criança e adolescente não assiste mais televisão, canal aberto, né? Só assiste YouTube. Só assiste vídeo, só assiste youtubers, né? Tem canais, os canais de curiosidade, gente, são os meus preferidos, tá? São os meus preferidos. Então, eu assisto muito um canal, eu amo um canal, são 2 meninos jovens, muito legais, e eles falam várias curiosidades de cultura inútil à abordagem científica. Eu gosto muito, né? E o meu repertório variado, essa minha cabeça fértil, ela se dá por quê? Porque tudo isso que eu tô falando pra vocês faz parte do meu cotidiano, da minha rotina, tá? Todo dia eu faço tudo isso, eu leio tudo isso. Claro que não, né, gente? Mas todo dia eu faço alguma coisa. Se todo dia você fizer alguma coisa, lá no final vai dar um montão de coisa. É simples assim, tá? E as suas anotações pessoais. Exemplo, você saiu, você foi a um museu, você foi ao cinema, você foi ao shopping, você foi a uma ópera, a um teatro. O que dali você pode tirar como repertório para a sua redação? Então, a sua vida cultural,
aquela que todos nós precisamos para sermos pessoas melhores, melhores culturalmente, ter uma visão mais ampla de mundo. Todas essas anotações, então chegou o momento de você alinhar tudo isso. Onde você vai anotar? Naquele caderno do slide anterior. Esse seu caderno é caderno de estudo. Então, estou lendo algo, coloca lá a data de hoje, o site que você pegou, o nome da notícia, o jornal que você está lendo e uma anotação pessoal. O que daquela notícia, o que daquele editorial é interessante, é essencial? O que foi falado ali que você acha que é essencial? Anote. Você sabe que o nosso cérebro e o teu cérebro, você adolescente, você tem uma plasticidade cerebral fantástica, fantástica. O seu cérebro ele está em formação, ele é maleável. Então, se você está usando a visão, você está olhando lá para o site, você está lendo, você está escrevendo. E aí, se você se juntar com seu amigo e discutir isso daí, você tem praticamente 90% de codificação daquela informação. Você vai guardar essa informação. Para quê? Quando você precisar lá no seu vestibular, você vai ter um acesso rápido, certo? Então, toda essa organização de leitura, ela é fundamental. Então, todos os dias, quando você estiver estudando as outras disciplinas, atualidades com Horácio, geografia, história, qualquer matéria, você está na terceira série do ensino médio, ou você está na primeira série do ensino médio, na segunda série, você está no ensino médio? Todos os dias você está tendo 6, 7, 8, 10 aulas por dia. Tá, e o que fica? O que fica na sua cabeça? O que você acha que é útil para montar esse repertório bem diversificado, para você não cair no senso comum lá na sua produção de texto? Certo? Então, mãos à obra. Agora é o trabalho braçal mesmo. Pega aquele caderno que eu te falei e ó, força na peruca, vai anotando tudo. Bom, agora eu tô colocando para vocês um slide com os sites, tá? Em que você vai encontrar os editais das universidades, certo? O edital do Enem, o edital da USP, o edital da Unicamp, o edital da Unesp. Gente, qualquer universidade que vocês queiram. Então vamos fazer um panorama, tá? Enem, qualquer universidade ou instituto federal. Todos. Além deles, ainda existem as universidades. Então, por exemplo, a USP disponibiliza vagas no SISU, no Sistema Único lá de Ingresso, né? Então, você faz o Enem, depois você vai ter que entrar no SISU, fazer o cadastro tal e conseguir a vaga. Ok, a USP disponibiliza a vaga lá. A Unicamp disponibiliza bônus no vestibular. A Unesp também disponibiliza bônus no próprio vestibular. Então, muito importante, tua obrigação, pegar lá o edital do vestibular deste ano. Então, do Enem, é o Enem 2019, você tem que ler. USP, Unicamp e Unesp é vestibular 2020, porque é o ano de ingresso, né? Então é 2020, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, você vai abrir, coloquei aí o site, então quem faz o vestibular da USP? FUVEST. Quem faz o da Unicamp? Convest. Quem faz da Unesp? A VUNESP. Eu já coloquei o site aí, é muito fácil. Copia, cola lá na barra, já vai entrar direto. Entra lá, edital do vestibular. Leia tudo. Às vezes alguma curiosidade, não sei lá, tem todo o conteúdo que vai cair, tudo que você precisa, tem a documentação necessária, tem o material que você pode levar no dia, certo? É tua obrigação fazer isso. Então, leia atentamente e usa aquela canetinha marca-texto, né? Aquela amarelinha lá, eu gosto amarela, tá? Usa aquela canetinha marca-texto e acesse tudo que é necessário, certo?
E aí agora nós vamos entrar naquele slide das perguntas frequentes. Perguntas frequentes de quem? Gente, dos meus alunos, né? Dos meus. Então assim, todos os anos eu tenho 90% das mesmas perguntas, tá? Então isso aqui é tipo uma decoreba minha. Responder isso é tipo uma decoreba, tá? Perguntas frequentes. Então, você que ainda está estudando ou você que já terminou o ensino médio e está conosco fazendo essa revisão, se você tiver mais alguma pergunta que não está aqui nas mais frequentes, aproveite agora, anote a sua pergunta. Quando nós tivermos uma live de produção de texto e você tiver essa dúvida, aproveita e me pergunta, certo? Tomara que eu saiba responder, né, gente? Se eu não souber também não tem problema, eu peço ajuda para os universitários. Então eu falo assim, que eu não tenho amizade, né? Eu tenho quase formação de quadrilha. Eu pego meus amigos aqui e falo, gente, me ajuda, socorro, né? Tem uma pergunta que eu não sei, ok? Então vamos lá. Meu texto precisa ter título? Ele precisa de título? Então vamos lá. No Enem, não é obrigado. Não é obrigado. Nos demais vestibulares, sim. Sim. Se você pegar a folha da FUVEST, da redação, da USP, já tem lá. Tem a linha já específica para o título. É obrigado, não pus, desconta ponto. Agora, vou falar a minha opinião, tá? Ou seja, vale para mim. Eu, como corretora de texto sem título para mim, gente, é triste de se ver, tá? Eu não gosto. Parece criança sem nome. É tipo o filho mais novo e o filho mais velho. É criança sem nome. Então, para mim, o título é fundamental. E o título não pode ser o tema, lembra disso? Então, ó, título não é tema. O tema é aquele que está lá, na sua proposta de produção de texto. Seja no Enem, seja na FUVEST. Em qual vestibular você for prestar aí, tem lá. Qual é o tema? Desigualdade social. Qual é o título? Qualquer coisa, menos desigualdade social. Certo? Eu sempre brinco e falo assim, ó, título é igual ao nosso nome. Meu nome é Simone. Eu não chamo gravidez. Gravidez é o tema. Ninguém chama gravidez, certo? Cada um tem o seu nome. Ou seja, são títulos diferentes, certo? E aí, nas nossas aulas, eu vou ensinar vocês qual é o título criativo, qual é o título acadêmico, qual a importância disso, certo? Número 2, quantas linhas meu texto deve ter? Isso também está lá. Está na proposta de redação lá, escrito, qual é o mínimo, qual é o máximo. Está no edital, certo? E essa é a importância de você ler atentamente o edital do vestibular. Geralmente, qual uma média legal entre 25 e 30 linhas? Quem já pensou, ai, tudo isso, melhora seu repertório. Melhora seu repertório que você vai conseguir escrever 152 linhas, tá? Então, entre 25 e 30 linhas. Todos os vestibulares são nessa média. Unicamp tem uma característica própria. Ela pede gêneros diversificados. Ou seja, ela não está trabalhando com o texto dissertativo argumentativo como o Enem, como a Unesp, como a Unifesp, como demais vestibulares das universidades particulares também, a PUC, o Mackenzie, certo? Eles trabalham com textos dissertativos ou argumentativos. Ok, a Unicamp trabalha gêneros diferentes. Então ela pode pedir um relatório, um editorial, um edital, um relatório de reunião, um bilhete. Então são gêneros, certo? Diferenciados. Então fique atento. 3. Qual tipologia textual é exigida no vestibular? Exatamente isso que eu acabei de falar. A maioria massiva dos vestibulares pede o texto dissertativo argumentativo. A Unicamp é a diferentona, certo? Vai pedir outros gêneros de texto. Na sua vida escolar, você aprendeu vários gêneros, certo? Tipos: descritivo, narrativo, dissertativo. Dentro dos tipos,
eu tenho os gêneros, né? Aquela subdivisão, que eu tenho certeza que a sua professora de português, de língua portuguesa, de produção de texto, não sei aí como é a sua divisão, tenho certeza que ela deve ter feito com você, tá? Então, resgatem isso, ok? Número 4. A proposta de redação possui textos motivadores. Como devo utilizá-los? Esses textos motivadores que estão lá, eles são para mapear o que você deve escrever. Então tá, ideal, não use nada. Não use. Ó, você não deve usar textos da proposta, certo? Os textos motivadores. Não utilize textos do corpo da prova, porque ao longo da prova você tem a redação para fazer, mas você já fez questões teste, certo? Nos testes, pode ser que haja algum texto que sirva para a proposta. Não use. Lembrem-se, a sua autoria, a autoria do texto, ela é muito importante. Então, então eu não posso fazer citação? Pode, deve fazer. Mas não do que já existe na sua prova, certo? Usa lá seu repertório, acessa aí seu HD, né, do seu lindo cérebro e coloque a autoria no seu texto, tá? Não use nada dos textos motivadores nem do corpo da prova. Sugestão, tá? Número 5. Como devo organizar minhas ideias para começar meu texto? Esse treino nós vamos fazer aqui. Mas, o que eu coloquei no primeiro slide? Não era a sua organização? Então, você precisa fazer rascunho. Você precisa anotar as ideias principais. Eu tô lendo a minha proposta, tá, ó, apareceu essa ideia aqui. Anota lá, no cantinho, né? Porque na prova tem lugar para você fazer o rascunho. Li outro texto motivador? Nunca esqueçam de ler a fonte. De onde foi tirado esse texto? Isso é uma dica, gente, né? A fonte é uma dica. É uma informação atual? Não, é uma informação antiga. Se é uma informação antiga, olha a minha proposta. Eu posso colocar uma informação atual daquele mesmo assunto. É uma informação atual? Eu posso fazer um resgate histórico daquele assunto, certo? Olha lá, hein? Ó, eu tô falando pelos cotovelos. Você tá anotando? Se não tiver, não tem problema, tá? Você volta lá na aula, né? Essa aula vai estar lá na plataforma, gravada. Você pode voltar a qualquer momento. Ok? Anotem as dicas, certo? E já tente utilizá-la no seu cotidiano. Sua professora te pediu um texto? Já usa essas dicas, né, gente? Tá? Usa lá para praticar. Para sua professora, ela vai ficar mó feliz. Ela vai ficar mó felizona, ela vai falar, nossa, gente, como seu texto melhorou. Assim, eu aprendi sozinho, tá? Pode me eliminar da história, tá, gente? Eu não vou ficar chateada, ok? Então, vamos lá. Como meu texto será avaliado? Por competência, tá? No Enem, são 5 competências que nós vamos ver na próxima aula. Então, em cada competência, você tem que ter lá, né? São critérios que eles vão usar para descontar sua nota. Simples assim. O cara tá lá corrigindo para descontar sua nota. Todo mundo sai, são 5 competências, certo? Eu vou usar o critério do Enem, que é o mais tranquilo. Você tem 5 critérios. Cada critério vale 200 pontos. 200 vezes 5, 1000. Milzão, é aquilo que você quer, milzão. Beleza. O primeiro, na primeira competência, vale 200. Errou um negócio, desconto 40. Já foi para 160. Quer dizer que a sua nota já vai ser descontado 40? Você ia tirar 1000? 960. Se você conseguir chegar no 900, gente, top da galáxia, tá? Você vai ser o top da galáxia. Tá, gente? Começou a descer para 800, 700, gente. Gente, crise de choro, tá? Crise de choro. Ou bem-vindo ao próximo Enem, certo? Porque você precisa ter a maior nota cheia em produção de texto. Sobe muito sua nota. Você tem um notão acima de 900 na sua redação. Sobe muito a sua média. Para depois, quando você entrar no SISU, você coloca lá, ele vai pegar a sua média
a nota de redação ela sobe muito sua média ou desce muito, tá? Então fiquem espertos. Quando será atribuída a nota 0 na redação? Fugiu do tema, 0. Não escreveu com a tipologia exigida. Tá, é uma dissertação, você escreveu uma narrativa, você contou uma história linda, não vai adiantar nada, 0. Não respeitou os direitos humanos, 0. Essas 3 são as fatais, tá? Não escreveu a quantidade de linhas, não respeitou os direitos humanos, fugiu do tema, ou peraí, vamos retomar. Não respeitou o número de linhas, fugiu do tema, não escreveu a tipologia exigida e desrespeitou os direitos humanos. 4 fatais. Fatais, eliminado. 0. Já sabe, zerou redação. Bem-vindo ao novo Enem do próximo ano. Tá? Zerou, tá fora. Aliás, em todos os vestibulares, né? Se zerar em redação, eliminado, tá? Então fiquem muito espertos quanto a isso. Depois, quais competências serão avaliadas na redação do Enem? Já comentei, né? São 5 competências. Cada competência, eu vou fazer uma aula muito legal, que eu vou falar assim, ó, na competência 1, que é lá do uso da norma culta. Tá, o que entra dentro disso? O que vai ser observado? Isso. É muito legal, tá? Porque às vezes você não tá nem prestando atenção que a sua letra maiúscula e minúscula é quase igual. Você não tá prestando atenção nisso. Tá, é bom começar a prestar atenção, tá? Você tá com aquela letra desgraçada? Aquela letra que igual do pré, até hoje, né? Você tá com 17 anos já e continua com a letra do pré? Ótimo, gente. Ótimo. Parabéns. Melhora esse negócio aí. Eu não tô falando pra você ficar com a letra linda, mas legível. O cara que vai estar lendo sua redação não vai ficar igual a sua professora de português, tá? Pegando a sua bola de cristal e adivinhando o que tá escrito, né? Então, cuidado com isso, tá? E isso agora é problema exclusivo teu. Vai ter que melhorar. O seu S, seu R, seu M, seu L, é tudo a mesma coisa, né? Tudo parecidinho. Game over. Vai ter que mudar isso, tá? Depois, eu posso copiar parte dos textos da proposta de redação ou da prova na produção de texto? Já falei, né? Tem um item lá, né, no Enem, que fala escrever o texto com autoria. Com autoria. Quem tem autoria copia alguma coisa? Não é igual você fazendo trabalho na escola, né? Vai na internet, Ctrl+C, Ctrl+V, não se dá nem o trabalho de formatar o negócio. E o pior, né? Nem ler o que fez o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, gente, também acabou, tá? Acabou essa mamata. Você vai ter que ler, você vai ter que usar o seu repertório. Você não vai poder copiar da prova, copiar da proposta de redação que você tem ali na sua mão, que dá até uma coceguinha, né? De vontade de copiar. Então, nem pensar neste item, tá? Lembrando, qual sua meta? Tirar nota 1000. É fácil? Não, gente, é difícil. Coisa fácil, qualquer um faz, né? Então, a nossa meta é chegar no 1000. Tirei 960. Sorria. Sorria, tá? Então, meta aí, a nossa meta agora tá tensa. 1000zão é difícil. É impossível? Lógico que não. Tem um monte que tira. Tem um monte de gente que tira. Como é que ele fez esse texto valendo 1000? Né? Então, pesquisem aí. Depois, número 10. Qual será... Gente, essa é a pergunta que eu mais gosto. Eu até deixei por último, porque eu dou muita risada, né? Qual será o tema da redação deste ano? Gente, não tem um aluno que não me pergunta isso, gente. Olha a minha cara de mãe Simone, né? É mãe Simone. Pego um tarô, jogo as cartas, falo, olha, o tema vai ser, gente, eu estou vendo aqui nas cartas, né? Se eu soubesse, gente, eu cobrava R$10 de cada aluno, estaria eu andando de Lamborghini, né? Ia ficar milionária, gente, da noite pro dia.
É lógico que eu não sei o tema da redação, mas existem dicas, né? O tema não vai ser algo absurdo. Ele sempre vai estar vinculado a fatos cotidianos, fatos que permeiam a nossa vida. Então, lógico, eu não organizei aqui para você ter um repertório bem diversificado. Quer dizer que você consegue escrever sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. Mesmo que seja uma coisa que não faça parte do seu repertório de vida, do seu cotidiano, você vai conseguir escrever, porque você está com um repertório diversificado. Você está assistindo todas as aulas aqui? Se você acompanhar todas as aulas, você está acompanhando o nosso site? Você está ligado nas nossas redes sociais do Galera Nota 1000? Você está pegando essas dicas? Então, gente, você está com um repertório suficiente para fazer qualquer tipo de redação, qualquer tema que for proposto, você tem argumento para desenvolver o seu texto, certo? Então, você, leitor atento, vai ficar aí ligado no Galera Nota 1000. Todas as aulas que estão sendo postadas para vocês, todas, 100%. 100%. A sua meta é 100%. Anote, faça o seu caderno, faça suas anotações. Lembrem do material que eu coloquei aqui para você. Então, essa primeira aula inaugural, ela é para quê? Para você começar com o pé direito, organizado, né? Tem que ter rotina e redação, produção de texto. Produzir um texto com autoria, ela exige muita coisa. Muito repertório, muita prática, muito desenvolvimento de texto. Então, fique atento. O nosso curso agora é o intensivo, certo? O ano que vem nós teremos, você está na segunda série do médio? Ou você está na terceira série? O ano que vem, no comecinho aí, né, final desse ano, começo do ano que vem, já começa a venda do extensivo, então para 2020, o ano todo, certo? Fique atento. Também os pacotes promocionais, você está nesse curso, você vai fazer o próximo, nós teremos pacotes promocionais para quem já é cliente do Galera Nota 1000. Então, estudo, organização, pessoa ligada, conectada realmente, usar as mídias digitais, não só para ficar fazendo fofoca no WhatsApp, né? Ficar olhando a vida alheia no Facebook. Não, né, gente? Vamos lá. Você é o seu primeiro investidor. Você é a primeira pessoa que tem que investir pesado em você. Pensa que você é uma cota na Bolsa de Valores. Você tem que investir pesado em você, certo? Por quê? Eu garanto que você deve ter muitas pessoas que investem em você, mas você tem que ser o seu maior investidor, certo? Então, prepare-se para as próximas, muita organização, anote as suas dúvidas, certo? Você está na escola? Acesse seu professor, eu tenho certeza que ele vai ajudá-lo com muito prazer. Ele vai adorar saber que você está se dedicando, está estudando, está sendo autodidata. Você percebeu que você está sendo autodidata? Você está estudando sozinho, né? Então, organize-se, ligado no site do Galera Nota 1000. Acesse todas as aulas, Facebook, Instagram. Fique atento, porque você vai sempre receber muitas novidades, certo? E para que vão servir essas novidades? Para você trazer depois para mim o seu resultado. 1000zão, hein? 1000zão. Eu brinco com os meus alunos. Eu quero 1000zão, tá? E aí? Quem vai conseguir o desafio do 1000zão? Certeza que você, com a sua dedicação, com a sua performance, vai conseguir, ok? Então, estou te esperando na próxima aula. Vem pro Galera Nota 1000 e bom estudo. Beijão!